Nós somos alunos da disciplina de Contabilidade de Custos 2 da Universidade Federal de Uberlândia, com a professora doutora Lara Fer, e vamos apresentar um trabalho cujo assunto é custo padrão. E hoje vamos aprofundar mais especificamente sobre a variação de CIF, que significa custos indiretos de fabricação. Nos próximos minutos, iremos explicar o que é, como ocorre, como se calcula e o que provoca cada uma das variações de CIF. Entre essas variações estão variação total de CIF, variação de volume, variação de custos, que inclui a variação de eficiência e a variação de custos propriamente dita. Caso queiram acompanhar melhor, aconselhamos o uso do livro Contabilidade de Custos, do autor Eliseu Martins. Para iniciar, vamos falar da variação total de CIF. Até agora, vimos a análise de variações, tanto material quanto de mão de obra, por unidade, uma vez que essa é, de fato, a melhor forma de manuseá-las. Para o cálculo dos custos indiretos de fabricação, também chamados de CIF, utiliza-se o mesmo raciocínio. Sabe-se que dois fatores influenciam na diferença entre custo padrão e custo real, sendo a diferença entre volume considerado para cálculo do custo padrão e o volume real de unidades feitas, já que isso provoca alteração nos custos unitários devido à existência de custos indiretos fixos e a diferença causada pela oscilação dos custos em si. O cálculo da variação total de CIF é feito da seguinte forma. Primeiro, é determinado o custo indireto padrão por unidade, por meio da soma dos custos indiretos fixos por unidade e do custo indireto variável por unidade. Em segundo lugar, são determinados os custos indiretos reais por unidade, por meio da divisão dos CIF reais totais pelo volume real produzido. Em terceiro lugar, é feita a comparação entre o custo indireto padrão por unidade e os custos indiretos reais por unidade, o que resulta na variação total de CIF, e essa é classificada como desfavorável, representada pela letra D, ou favorável, representada pela letra F. Agora, nós vamos falar sobre a análise detalhada da variação de custos. A análise detalhada apresenta quais, especificamente, foram os itens de custos que se comportaram acima do que era padrão. Como exemplo, temos a tabela a seguir, com os elementos mão de obra indireta, materiais indiretos, energia elétrica, depreciação e peças de manutenção, as quais possuem seus respectivos custos variáveis e ou fixos. Notemos que alguns custos são só fixos, outros só variáveis e outros possuem uma parte fixa e outra variável. Considerando o volume de 880 horas máquina e após realizados os respectivos cálculos para obtenção do CIF padrão, tem-se o quadro abaixo, no qual podemos observar mais de perto as informações fornecidas. Por meio desse quadro, é possível analisar que a variação de CIF resultou em R$ 8,00 desfavorável, ou seja, os custos indiretos reais por unidade superaram o custo indireto padrão por unidade em R$ 8,00, considerando o real como unidade monetária. Após a apresentação detalhada, é possível realizar uma análise mais precisa da origem do problema. Nesse caso, deveu-se principalmente à mão de obra não utilizada diretamente na produção e, em segundo lugar, a energia elétrica com um excesso de 8% sobre o padrão. Posteriormente, é feita a averiguação das principais diferenças e a correção dos desvios desfavoráveis. Variação de volume. Caso essa diferença seja atribuível a uma mudança no volume de produção. Nesse caso, vamos seguir o seguinte raciocínio. Primeiro, vamos verificar a variação nos custos propriamente ditos. E, se não houver variação, quantos seriam eles quando a produção variasse? Para facilitar o entendimento, vamos seguir um exemplo. Em uma produção de 800 unidades por mês, os CIFs variáveis totais seriam de
450 por unidade vezes 800 unidades por mês. Isso daria um CIF variável total de 36 mil. Os CIFs fixos de 30 mil reais, somando os dois, você obtém um total de 66 mil. Nesse caso, para calcularmos o CIF unitário, seria da seguinte forma: 66 mil dividido por 800 unidades. Isso daria um total de R$ 82,50 por unidade. Tá, mas e o que isso significa? Isso significa que uma redução simples de 1.000 unidades por mês para 800 unidades por mês, o custo indireto de produção padrão, o CIPP, passaria de R$ 75 por unidade para R$ 82,50 por unidade. Ou seja, a variação de volume é igual ao CIPP ao nível padrão, menos o CIF, que seria padrão, ao seu nível real. Agora nós vamos falar sobre a variação de custos. Mais especificamente sobre a variação de eficiência e de custos propriamente dita. Muitas vezes os custos variáveis têm maior relacionamento com outros tipos de atividade, como por exemplo, horas-máquina, quilo de matéria-prima processada ou qualquer outra atividade da empresa. Nesse caso, a empresa pode fixar um padrão com essas atividades. Vamos imaginar que temos um padrão de custo indireto variável de R$ 45 por hora-máquina, um padrão de produtividade de 1 hora-máquina por unidade, um padrão de custos indiretos fixos de R$ 30 mil por mês e um volume padrão de produção de 1.000 unidades por mês, equivalente ao uso de 1.000 hora-máquinas por mês. Nesse caso, o custo indireto total unitário seria de 1.000 unidades por mês, vezes 1 hora-máquina por unidade, vezes R$ 45 por hora-máquina, mais os R$ 30 mil de custos fixos. Nesse caso, daria R$ 75 mil por mês, ou 75 por unidade. A variação de volume seria exatamente igual à já calculada, que é o CIF padrão ao nível padrão, menos o CIF padrão ao nível real. E em nível real, o custo padrão seria ajustado para as 800 unidades que realmente foram produzidas por mês, vezes 1 hora-máquina por unidade, vezes R$ 45 por hora-máquina, mais os 30 mil por mês. Isso daria 36 mil por mês ou 82,50 por unidade. Logo, a variação do volume seria 75 menos 82,50, que são 7,50 desfavoráveis. Agora, vamos supor que para a elaboração de 800 unidades tenham sido usadas 880 hora-máquina, uma ineficiência de 80 hora-máquina, ou seja, de 0,1 hora-máquina por unidade, e que o CIF real foi de 76 mil. Por essa razão, considerar toda a diferença entre 82,50 por unidade e 95 por unidade, como variação de comportamento dos custos, não é totalmente correto, já que os variáveis variam em função das horas-máquinas e não das unidades produzidas. Necessária se faz, então, uma subdivisão dessa diferença toda em duas: a variação de eficiência e a de custos propriamente dita. Para o volume de 800 unidades, o custo indireto unitário seria aquele visto de R$ 82,50, caso não houvesse ineficiência. Mas, como houve, acabamos por gastar 80 hora-máquinas a mais do que o padrão. E isso seria suficiente para que o custo indireto passasse então para 880 por hora-máquina, vezes 45 por hora-máquina, mais 30 mil. E isso resultaria em 69.600, o que nos daria um custo de 69.600 dividido por 800 unidades, ou seja, R$ 87,00 por unidade. Essa diferença entre 82,50 e 87 seria devida, então, unicamente à ineficiência pelo consumo de 880 por hora-máquina, quando o padrão para 880 unidades seria de apenas 800 horas-máquinas. A variação de eficiência é igual a CIF, que seria padrão ao nível real, menos o CIF padrão ao nível real ajustado pela ineficiência. A variação de custos passaria então a ser a diferença entre o CIF padrão ajustado ao nível real e a ineficiência e o CIF real. Representa a diferença entre 69.600, que deveriam ser os custos indiretos, se comportassem como previa,
e os 76 mil de CIF reais. Variação de custos ficaria, então, igual ao CIF padrão ajustado ao nível real e à eficiência, menos o CIF real, que daria R$ 8,00 desfavorável. E para facilitar o entendimento, vamos deixar aqui uma dica de exercício proposto.